Bom, galerinha, é o seguinte, eu abordei aqui o Del Vecchio e esqueci de falar da obra dele. A principal obra de Del Vecchio é a História da Filosofia do Direito. Então vejam que os filósofos, né, mesmo amparando-se nos filósofos clássicos da era clássica, e aí vindo para a era moderna e para a era contemporânea, eles começam a dar uma ênfase na filosofia do direito. Tá? Por isso que eu não faço determinadas abordagens, porque são específicas da disciplina filosofia do direito. Tá? Aqui nós estamos separando alguns filósofos que tiveram grande influência no direito. Tá? Não estou estudando-os isoladamente. Bom, então, na sequência, nós temos Spinoza. Spinoza é o fundador do cristianismo bíblico moderno. Para Spinoza, se o cristianismo bíblico moderno, esse cristianismo que trabalha com a questão da liberdade do Estado, então o Estado que concede a liberdade ao indivíduo, eu tenho a liberdade de ir e vir, né? O Estado não me impõe restrições. No entanto, nós temos situações de exceção. Tá? Nessas situações de exceção precisam ser estudadas, precisam ser complementadas. Então, na sua essência, o Spinoza é um filósofo e ele traz como um dos princípios ditados pela moral que seja caracterizada pela ausência de religião e de leis. Então, ele coloca aqui como a base principiológica do estudo dele a ausência de religião e de leis. Tá? E coloca que o estado natural pode ser comparado como uma selva sem paz, com poucas possibilidades de sobrevivência. O Spinoza, até por sua essência, ele, né, pelo seu racionalismo, pela contribuição que ele nos dá, é uma questão de caos num primeiro momento, né? Mas é lógico, sem a existência do Estado e sem a existência de leis, o que seria de nós? Né? Uma desordem, como eu lhes disse no passado, né? As coisas não estariam ordenadamente colocadas. Hoje nós tem a presença do Estado, queira ou não, o Estado nos dá o mínimo em várias áreas, isso são questões políticas, de políticas públicas, de enfrentamento de políticas públicas, isso é questão para uma outra discussão, um outro ponto da matéria, em outra disciplina, enfim. Mas se não tivéssemos a presença do Estado, isso beiraria ao caos. Tá? E ele coloca aqui que, né, a ausência da religião e de leis e a presença do Estado geraria uma questão de sobrevivência. E mesmo trazendo numa visão crítica moderna, essa visão crítica moderna que nós temos hoje, de que o Estado nos dá o mínimo, ele nos dá o mínimo, né, de aparelhamento em várias áreas, e, por exemplo, né, em educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, poderíamos eleger minimamente essas áreas, trabalhar profundamente com essas áreas, com esses elementos. Mas o Estado nos dá o mínimo, mas ele nos dá. Né? Ele faz o que ele pode. Então, o Spinoza trabalha com essa visão. Né? E uma visão também interessante religiosa, quer dizer, sem a religião nós vivemos num mundo sem paz. Tá? Ele prega um pouco dessa questão da religiosidade, também vinculada às leis da religião. Tá? Lá Moisés, as leis das 12 tábuas, o Código de Hammurabi, que vocês conhecem. Né? As primeiras leis que surgem são as leis religiosas. Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. É o exercício que nós estamos vivenciando nesse momento aí de quarentena. Tá? Então, nos privarmos de visitas aos nossos parentes, aos nossos pais, aos nossos avós, em detrimento de um vírus que está aí, que nós mesmo podemos carregá-lo, né, disseminá-lo sem ter
é, sem ter manifestações de um resfriado, de ter que padecer num hospital. Ou então pessoas que carregam esse vírus e que estão aí a morrer nos hospitais. Mas nessa órbita que nós temos aí pregada por Spinoza, ele traz um momento em que o Estado é a liberdade. É o primeiro ponto que ele coloca aqui. O Estado é a liberdade. O Estado deve preponderar, deve pregar essa questão de liberdade. E interessante, depois que o Spinoza ele aprimora o seu próprio pensamento na sequência de que a união de indivíduos no Estado, em um Estado, é o único caminho de garantia de uma vida melhor, com uma política que procure fazer com que o indivíduo contrarie a lei da natureza. Então é interessante, né? Como nós vimos lá no início da disciplina, o homem vivia nas cavernas, o homem vivia solitário, ele vivia apenas da caça, da coleta, da pesca, ele vivia isolado ao sabor do tempo, né? Das intempéries, ele não tinha muita expectativa de vida, enfim, o homem ele tinha certas limitações. Depois ele passa a viver em grupos, ele convive com seus semelhantes, passa a viver nas cavernas, passa a se proteger mais. Que mais? Desenvolve técnicas, né? Ele consegue aí, com a utilização do fogo, melhorar a sua condição de vida. Ele consegue, por exemplo, conservar algumas carnes para o seu alimento, pensar um pouco mais no dia do amanhã, naquilo que eu vou comer amanhã. Então, o homem ele tem uma significativa melhora. E o Spinoza mostra que o Estado está aí para garantir isso, para garantir o quê? O mínimo. Só que o Estado também tem que garantir a nossa liberdade, né? Dentro de um regime ditatorial, de um regime impositivo, nós não temos liberdade. Nós temos aí toque de recolher, situações que são mais empoderadas, né, na mão de uma pessoa só, na mão de um ditador, de um imperador, enfim. Mas como nós vivemos num Estado democrático, nós temos aí garantias que são definidas pela Constituição, garantias, direitos e deveres que foram ao longo do tempo conquistados e que nós não vamos abrir mão disso. Nós temos aí a liberdade de ir e vir a qualquer momento, a qualquer horário, enfim, vários elementos que nós conquistamos ao longo do tempo. Então é interessante, né, que o próprio Spinoza aqui ele se contradiz num certo ponto. Ele prega num primeiro momento uma liberdade, que o Estado é a liberdade com ausência de leis, né, de regras impositivas e com ausência de religião. Quer dizer, ele já começa a contrapor alguns filósofos que foram mais defensores da própria religião. E num outro momento ele fala que o Estado é o único caminho da garantia por uma vida melhor. O Estado organiza a vida das pessoas. Imagine, né, se nós não tivéssemos, por exemplo, uma infraestrutura de ruas, se as cidades crescessem desordenadamente, mesmo com planejamento, as cidades já crescem desordenadamente. Nós temos aí as invasões, gente morando para todo lado, a população de rua, né, o sujeito não está na rua porque ele quer, mas por várias condições. Enfim, nós temos muitas questões que poderiam ser abordadas nesse momento. O que interessa para nós é a questão da filosofia, dos filósofos que deram sua contribuição para o direito, para a política e para a formação do Estado. Tá? E ele acrescenta, né, com uma política que procure fazer com que o indivíduo contrarie a lei da natureza e consiga a liberdade para todos, respeitando os limites de convivência. Quer dizer, não só contrariando as leis da natureza, aquilo que é natural, inerente às nossas vidas, mas que seja respeitado o limite de convivência. E aquilo que nós aprendemos no direito, né? Até onde vai o meu direito? O meu direito vai
até o momento em que acaba o seu direito. E o seu direito começa a partir do momento em que começa a validar o meu direito. Então, nós temos elementos que não são, como o Spinoza coloca, não são limitadores pela lei impositiva, pela lei normativa, né, ou pelas leis religiosas, mas sim são questões de convivência, são questões de respeito à ordem moral, à ordem ética, à ordem de valoração, à ordem das coisas. E também o Spinoza coloca o seguinte, que o Estado tem a soberania do direito, quer dizer, que o Estado ele é soberano, ele nos confere aí o Estado democrático de direito, as nossas garantias e liberdades individuais, e ele acrescenta que a melhor forma de governo para Spinoza é a democracia. Quer dizer, a democracia que faz com que eu ou nós todos possamos pensar diferente, possamos pensar e expor as nossas ideias diferentemente. Então, o melhor caminho para se estruturar um Estado é a forma democrática, na qual ele defende. Da mesma forma que outros filósofos colocam a questão da monarquia, né? A presença forte do Estado, o Estado monárquico. É lógico que cada filósofo tem aí uma história, né? Herdou a sua história, a sua vivência, o local em que viveu, que nasceu, que difundiu as suas ideias, a escola que ele estudou, as correntes doutrinárias que ele leu, enfim, cada um tem algo a contribuir para com esses elementos todos. Tá? Então, o importante aqui é que o Spinoza coloca essa construção do Estado, mas um Estado libertário, e que a melhor forma de se garantirmos as coisas é para com a democracia. A democracia é o viés de críticas, é o viés de sugestões, até mesmo para a formação de políticas que desenvolvam a nossa vida, a nossa melhoria, a nossa sociedade. Bom, na sequência eu volto com outro filósofo importante para nós.